Talvez você não teve um bom atendimento, ou talvez o produto que você venda não tenha uma boa qualidade. Não estou falando que o preço não é importante e que os outros não são importantes, que também são. Aproveitando que você tocou no ponto da mentoria, a mentoria é high ticket, né? Aquela mentoria ali é mais individual, caso a caso, e ela é também focada na área comercial, na área de liderança e desenvolvimento de liderança. Tanto é que você provavelmente pelas fotos, na verdade nem lançou todas ainda, você deve ter visto algum spoiler, né? Você vê que normalmente os líderes que já estão com resultado mais alto, até porque também não é barato, né? Qualquer pessoa que consegue pagar, mas que também você percebe que são as pessoas que mais têm resultado. Por quê? Porque, de fato, o que é passado na mentoria, eu pego na mão dos caras, irmão. É assim, 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 faz de tal forma, faz de tal forma. Então, você vê que, de fato, aqueles que estão na mentoria, isso você pode pegar, é fato. São os que mais têm resultado no negócio. Entendeu? Mas por quê? Porque está fazendo da maneira correta. Porque os treinamentos que a gente faz aqui, que são muito bons, inclusive, mas eu não consigo aprofundar. Eu não consigo, por exemplo, hoje, o treinamento de hoje vai ser muito bom, principalmente para vocês que estão começando. A gente vai falar sobre vendas. Só que é um treinamento que eu tenho que fazer de forma resumida. Porque às vezes eu tenho 1 hora para passar um conteúdo que às vezes é um conteúdo de um dia inteiro. Então o que eu faço? Eu tenho que ir pegando picadinho, passando um pouquinho de forma que não fique tão raso, que traga um conhecimento. Mas na mentoria, normalmente a gente passa um dia inteiro junto, 2 dias, então é algo mais estendido. Então é algo que eu consigo pegar ali o passo a passo. Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco sobre venda. Cada passo da venda, às vezes, é um treinamento de um dia inteiro. Então, ele consegue aprofundar mais dentro de cada assunto, entendeu? Por isso que a mentoria é legal para os líderes que também potencializam. Sim, sim, exatamente. Porque quem não tem mentoria até chega, mas vai dar cabeça. Demora mais. É isso aí, exatamente. E hoje a gente vai falar, na verdade, um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Né? Um dos assuntos que eu mais me empolgo de falar. Falando em mentoria, tem uma que acabou de entrar na sala que faz parte da mentoria. Depois já pode perguntar ela. Pode sentar aqui, pode ir. É um dos assuntos que, na realidade, é um dos que eu mais gosto, né? Que é sobre vendas. Eu adoro falar sobre vendas porque a venda foi o que transformou minha vida. Né? E tem muitas pessoas que têm o preconceito, não só com a palavra venda, mas com o vendedor. Só que eu digo que, para mim, cara, vendedor é a melhor profissão que tem. Porque quem é vendedor faz qualquer coisa. Vendedor trabalha com qualquer coisa. Né? E, obviamente, quanto mais você tem conhecimento, mais fácil fica a venda. Só que tudo é venda. Tudo é venda. Né? Para você conquistar a sua esposa, você fez uma venda. Você vendeu sua imagem. Quando você está apresentando um trabalho, você está vendendo uma ideia. Quando você está conversando, tentando convencer alguém de alguma coisa, você está fazendo uma venda. Então, tudo é venda. E quando fala venda, as pessoas ligam a venda de eu vender um produto para alguém ou eu vender um serviço para alguém, que também é uma venda. Mas é só uma das formas de venda. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas de vendas. É por isso que eu dei certo no negócio. Eu vendi o produto para minha esposa, que não era muito, aos olhos, não era muito bonito. Mas você fez uma boa venda. Tanto é que hoje está casado, né? Fez uma boa venda. Minha esposa é bonita. Não, mas eu fui conversando e você vendeu bem, você vendeu bem. Todo mundo vende alguma coisa, gente. Ou um produto, ou um serviço, ou uma imagem, ou uma ideia, todo mundo vende alguma coisa. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas de vendas que pode ajudar bastante também nas suas vendas. Como eu falei, obviamente a gente vai passar de uma forma resumida, porque a gente tem pouco tempo, mas de uma forma que a gente consiga trazer, de fato, um conteúdo que te gere já um resultado. Principalmente se está começando, você vai ver que se botar em prática, vai gerar um bom resultado. Tá? Mas antes de eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Dr. Maximiliano Soares. Tá? Aqui é um pouquinho das minhas principais formações. Né? Tem doutorado em administração de negócios, MBA em gestão estratégica de marketing, pós-graduação em gestão de pessoas, neurociência, neuropsicologia, Master Coach, Master PNL, enfim, entre várias outras formações. Mas a que eu mais gosto e mais destaco é isso aqui. Estudante assíduo sobre neurociência e comportamento humano. Hoje é o que eu mais gosto de estudar, neurociência e comportamento humano. Por quê? Quando a gente fala de venda, não só de venda, ou quando a gente fala de negócios,
a gente fala de pessoas. Tudo é feito de pessoas. Uma empresa é feita de pessoas, um relacionamento é feito de pessoas, a amizade é feita de pessoas, tudo é feito de pessoas. E eu costumo dizer que, se você entende de pessoas, você entende de tudo. Por isso que é a área que eu mais me aprofundo estudando, sobre pessoas e sobre relacionamentos, sobre comportamentos. Né? Tanto é que o meu pós-doutorado eu vou me especializar justamente na área de neurociência comportamental. Né? Porque eu sei que isso me ajuda muito também como pessoa, mas eu tendo esse conhecimento eu posso ajudar muito mais pessoas. Né? E hoje a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, e vocês vão ver que quando você aprende mais sobre pessoas, mais sobre comportamento, até o seu relacionamento muda, a sua família, com a sua esposa, com os seus amigos, isso facilita bastante. Né? Hoje a gente vai entrar falando um pouquinho de técnicas de vendas, mas antes de falar de venda especificamente, é importante entender que nas vendas a gente precisa despertar aqui 4 inteligências. Tá? Quais são essas 4 inteligências? Primeiro, inteligência comportamental, né? Que aí fala sobre aquilo que eu sou, minha genética, meus sabotadores. Aí lembra que eu acabei de introduzir falando sobre pessoas. Se autoconhecer, se conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais sobre o comportamento das pessoas, porque isso aqui vai te ajudar até muito mais do que as próprias técnicas de vendas. As técnicas de vendas vai te ajudar também, né? Mas você não vende igual para todas as pessoas, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Então, quando você entende sobre o comportamento, é até mais importante do que a técnica de vendas. Tá? Inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com a diversidade, que é uma das inteligências que você também vai ter que trabalhar muito. Né? Por quê? Da mesma forma que quando você trabalha com vendas, você lidar com pessoas. E todo mundo sabe que lidar com pessoas não é fácil. Né? Na realidade, eu acho que é um dos maiores desafios. É um desafio muito grande lidar com pessoas. Então, de fato, precisa ter muita inteligência emocional. Né? Vai ter que desenvolver habilidades técnicas, que é técnica de venda, buscar conhecimento, performance, aí tem ali PDCA, entre várias outras coisas que é importante você adquirir essas habilidades técnicas. E hoje a gente vai focar bastante na habilidade de técnicas de venda, né? Mas é somente uma das habilidades. E a inteligência prática. Participar de forma inteligente, vender com o processo de compra do cliente e não com o seu processo de venda, que tem uma grande diferença. Né? Entender a necessidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Tá? E essa inteligência prática, eu sempre costumo falar muito que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não adianta nada eu ter estudado a minha vida toda, ter tido um monte de conhecimento e não botar tudo em prática aquilo que eu aprendi. Não serviu de nada. Então, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E a inteligência prática é, de fato, você exercer aquilo que você sabe. E não só exercer, mas você ensinar, você transbordar. Né? E já é comprovado que a forma mais efetiva de aprender, vocês acham que é qual? A forma mais efetiva de aprender é ensinando. Ensinando você aprende muito mais. Porque quando você ensina, você reforça o que você sabe, você transmite, você transborda. Isso aí. Então, na prática, vocês vão ver que funciona melhor. Mas vamos lá. Todo perfil tem capacidade de alta performance na venda. Obviamente, alguns perfis têm mais facilidade e outros menos. Porque quando a gente fala de perfil, aí obviamente a gente não vai detalhar tanto, mas existem perfis comportamentais. E cada tipo de perfil se comporta de uma forma diferente, age de uma forma diferente, se comunica de uma forma diferente, e você precisa conhecer cada perfil para saber como que você vai atender cada tipo de perfil. A forma como eu vendo para o Percy não é a mesma forma como eu vendo para a Nice ou como eu vendo para a Ingrid. Por mais que eu esteja vendendo o mesmo produto, eu vendo de forma diferente. Por quê? Porque são perfis diferentes. A arte de negociar. Nós temos 4 tipos de perfil. Tá? Um deles, por exemplo, é o executor, que é a pessoa mais focada no resultado, é mais competitivo, a pessoa que faz acontecer, aquela que é mais direta ao ponto, aquela que é mais incisiva, aquela que é mais competitiva. Esse perfil ele é muito bom para venda. Né? Por quê? É um perfil que não gosta de rotina. Né? É um perfil que é muito bom para começar as coisas. Né?
todos entendam o seguinte, não existe perfil melhor ou perfil pior, porque todos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tá? Só que, obviamente, alguns têm mais facilidade para venda especificamente. Por exemplo, a gente tem comunicador também, sabe se comunicar, é desenrolado, tem persuasão alta, é aquela pessoa que normalmente tem mais facilidade de lidar com o outro, de se relacionar. Isso para venda também é muito bom. Então, assim, os dois melhores perfis, quando eu digo melhores, não quer dizer que esse vai ter mais resultado, e a gente pode ter outros perfis que tenham mais resultado do que esse, mas o que talvez tenha mais facilidade para venda são esses dois perfis, executor e comunicador. Mas isso não quer dizer que os outros perfis não tenham capacidade para venda. A gente tem, por exemplo, o planejador. Se planeja, faz certo, tem credibilidade, as pessoas confiam nele. Isso também conta muito numa venda, você ter credibilidade. Né? A gente tem, por exemplo, analítico, disciplinado, perseverante, estudioso, normalmente é uma pessoa mais técnica, uma pessoa que tem mais o conhecimento aprofundado do produto, do serviço que ela está vendendo. Então, todos os perfis podem ter alta performance na venda. Obviamente, talvez uns vão ter que fazer mais energia para poder ter um resultado e outros menos. Mas não quer dizer que não tenha capacidade. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode vender. Porque todo mundo tem capacidade de aprender. O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de aprender. Né? Então, todos os perfis têm capacidade de ter uma alta performance. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar no ponto do seguinte, existem alguns fatores decisivos na hora da compra. O que é um fator decisivo na hora da compra? Toda vez que alguém vai comprar algo, seja o que for, vai comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa, vou comprar, sei lá, um carro, vou fechar um seguro, existe um fator decisivo, que são coisas que a pessoa leva em consideração antes de comprar. Antes de eu seguir, alguém sabe qual é o fator número 1 decisivo na compra? Para comprar? Necessidade. Apresentação individual. Não. A pessoa já sai, vamos supor, a necessidade. Ela vai comprar, muitas vezes ela está necessitando. Não necessariamente. Isso também conta, mas não é o fator decisivo número 1. Eu acho que eu acho também que a abordagem, né, a apresentação. Não. Vamos ver se alguém vai acertar agora. Valendo um bombom. Não, ainda não é o preço. Mas não é benefícios. Não é o preço, fator número 1. Fator número 1 nesses atendimento. Ó, parabéns, meu irmão, muito bom. Falou? Desculpa, não ouvi. Não, vou te dar um bombom para você não ficar triste. Eu falei a apresentação individual. A gente vai chegar nessa parte. Fator número 1 decisivo na hora da compra, atendimento. Muitas pessoas pensam que é o preço. O preço também é um fator decisivo na hora da compra, mas não é o primeiro. Eu vou dar um exemplo. A apresentação também conta. Calma, que a gente vai chegar nessa parte. A gente vai falar sobre a apresentação. Por que eu digo que não é o primeiro? E com certeza todo mundo nessa sala, alguma vez na vida, já saiu de casa querendo comprar alguma coisa, tinha dinheiro para comprar, entrou na loja para comprar, mas não gostou do atendimento e você não comprou naquela loja por causa daquilo. Às vezes você comprou na loja do lado, pagou mais caro, mas porque foi bem atendido. Te deu uma atenção, te passou segurança. Às vezes você nem está necessitando do que. Às vezes você vai comprar até mais coisas. Pelo bom atendimento. Então, é o fator número 1 decisivo na hora da compra. Isso você podem pesquisar tranquilamente aí na internet, vocês vão ver sobre isso. Então, primeiro, atendimento. Muito bom, Dani. Segundo fator decisivo na hora da compra. Benefício. É dentro disso. Produto. Muito bom. Merece um bombom também. Ó. Produto. Dentro do produto tem os benefícios. Por quê? E provavelmente já aconteceu com todo mundo nessa sala. Você até foi bem atendido, mas pô, aquele produto ali, você sabe, isso aqui não vai durar um mês. Isso aqui eu vou comprar hoje e semana que vem eu vou ter dor de cabeça. Né? Não tinha uma boa qualidade, talvez não tinha os melhores benefícios. O segundo fator decisivo na hora da compra. E o terceiro? Preço. O terceiro fator decisivo na hora da compra é o preço. Por que eu quis introduzir com isso aqui? Porque a maioria dos vendedores acha que só vai conseguir vender se tiver o produto mais barato. E não é. E na maioria das vezes você perde a venda não é pelo preço.
Talvez você não teve um bom atendimento, ou talvez o produto que você venda não tenha uma boa qualidade. Não estou falando que o preço não é importante e que os outros não são importantes, que também são. Mas nem sempre vai ser isso que vai fazer a pessoa decidir. E eu tenho certeza que vocês já compraram um produto mais caro porque o atendimento foi bom, porque a qualidade do produto era bom. Então você acabou pagando mais caro por isso. E quando eu digo isso, eu digo que existe público para qualquer preço. Existem pessoas que compram Ferrari e existem pessoas que compram o Fusquinha. Tudo é carro, tudo tem volante, tudo tem... E o preço é absurdamente diferente de um para o outro. Então, o que tem numa Ferrari que não tem no Fusca? Várias outras coisas. O preço, pode ter certeza que não é o fator decisivo quando alguém vai comprar uma Ferrari. Entendeu? Então, não quer dizer necessariamente que se você tem um produto mais caro que você não consiga vender. Tá?